Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando. E hoje eu trouxe um assunto aqui que eu comentei com vocês numa live que eu fiz lá na minha página do Face, que é um editor de fotos, onde a gente consegue cropar a foto, girar ela, aplicar alguns efeitos de contraste, preto e branco e alguns outros efeitos. Então eu estava devendo esse vídeo aqui para vocês e a gente vai começar a fazer a criação aí desse editor de fotos agora. Então, por falar em página do Face, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a página nossa do Face, onde a gente posta conteúdo lá também. Então, se você quiser curtir a nossa página lá, está aqui embaixo o link para vocês. Os fontes aqui desse projeto, como sempre, também vai ficar aqui na descrição para vocês baixarem os fontes dele. E se não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu joinha no vídeo aí. E vamos lá. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos começar a criar o projeto a partir do zero. Então, eu vou criar primeiro todo o layout dele. E depois a gente vai entrar aí para a parte da codificação. Tem bastante gente que me pede dicas de layout, né, de como criar layout. De vez em quando eu vou postar aí alguns vídeos mostrando a criação do layout. E se você não tiver interesse, né, quiser já partir direto para o código, você avança um pouquinho o vídeo aí ou assiste ele em velocidade acelerada aí. Pelo menos a gente consegue atender todo mundo aí, né? Atender o pessoal que gosta de mexer com layout e também o pessoal que gosta de código. Legal? Então vamos criar um novo projeto aqui. Estou usando o Delphi Hill. File New Multi-Device Application, Blank Application. Já vamos salvar aqui nosso projeto. Então aqui a unit principal, vamos chamar aqui de Form Principal. E o projeto vamos chamar aqui de Editor. Então vamos só ajustar aqui. Ajustando aqui a tela para ficar melhor para a gente ver aí em tempo de design. Primeira coisa aqui, vou mudar o name desse form para FRM principal. Vou mexer aqui no preenchimento dele, ó, no fundo dele, vem Fill, Color. Vou colar aqui. É um cinza quase preto, ó, um cinza 1A, 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 ó, é o código dele. Em Kind coloca Solid. E para fazer o efeito aqui em cima de Toolbar, vamos jogar um layout. Vou alinhar ele ao topo. A altura aqui vamos colocar 60. Depois vamos pegar aqui um image. Vou jogar dentro desse layout aqui o image. Vou alinhar esse cara como center. Vamos dar aqui uma largura para ele de, sei lá, 130. Vou carregar a imagem dele aqui. Escolher lá o nosso logo. Vamos acrescentar aqui um novo layout, que vai ser os botões de ação aqui embaixo. Vou jogar aqui, deixar 120 de altura. E um terceiro layout, que vai preencher o restante da tela aqui. A gente pode colocar o alinhamento dele como cliente. Olha, aqui embaixo vamos colocar 3 imagens, que são os nossos ícones de ação aí. Então pode colocar aqui, colocar uma altura de 80 e uma largura de 80 também. Vou carregar o primeiro bitmap aqui. É o ícone da câmera. E aí vamos acrescentar uma label. E essa label fica dentro dessa nossa imagem. Então se você for olhar aqui na estrutura, você vai pegar a sua label e arrastar ela para dentro da imagem, para ela pertencer aqui à imagem. Só mudar a cor dessa fonte dessa label para branco. Vou mexer aqui no tamanho da fonte. Colocar 14. O alinhamento horizontal da label vamos colocar como centro. E no texto aqui já vamos colocar câmera. E vamos posicionar ele aqui, ó, imediatamente embaixo do nosso ícone. Então, pelo fato da label pertencer aqui à minha imagem, se eu movimento a imagem, ó, a label movimenta junto, ó, como se uma coisa ficasse ancorada à outra. Ó.
Então vamos alinhar essa imagem ao centro. E aí vamos trabalhar aqui com as margens dela. Então a margem bottom vamos colocar 30 para ele ficar alinhado para cima. E a margem right vamos colocar aqui 210, por exemplo, para que ele fique alinhado aqui à esquerda. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a largura do form. Aí vamos copiar essa imagem. Vamos colar aqui. Vamos só tirar as margens, essa margem right desse que eu acabei de colar, ó. Vai ficar centralizado. Vamos copiar ele e colar novamente. E vamos inverter agora. Vamos colocar a margem left aqui de 210. Então eu tenho as três imagens aliadas ao centro, mas eu mexi na margem dela para que elas ficassem com esse espaçamento aqui. Por que eu costumo fazer isso? Porque sempre que o formulário for maior ou menor, ó, os ícones ficam sempre centralizados. Ó. Então se a gente usar ele num tablet, a gente consegue fazer ele ficar com um layout responsivo aí, né? E aí vamos só trocar os ícones aqui agora. Esse aqui é o ícone da biblioteca. E esse último aqui é o ícone dos efeitos. Então a ideia é que a gente clicou na câmera, a gente acesse a câmera, tire uma foto e depois traga para o usuário editar. Se ele clicou aqui, nesse ícone do meio aqui vai ser o ícone para ele buscar uma foto na biblioteca do aparelho dele. Então podemos até colocar aqui biblioteca. E esse último aqui vai ser o ícone dos efeitos, para ele poder editar uma foto que ele já tirou e poder voltar para a tela dos efeitos. E agora aqui nesse layout central, vamos puxar aqui uma imagem. Vou jogar essa imagem aqui dentro. Então vamos posicionar ela aqui com uma determinada largura. Vou até colocar o alinhamento dela aqui como centro, só para ele posicionar certinho aqui. E agora eu vou colocar aqui, mexer no alinhamento e colocar como scale. Isso aqui serve para quando o formulário for um pouquinho maior, ou a nossa imagem acompanhar, ó, e se rearranjar, se reajustar automaticamente. Já vou renomear essa imagem aqui, porque agora a gente vai começar a colocar um objeto dentro do outro, vai ser mais fácil a gente renomear eles aqui, ó. Então vamos chamar esse cara aqui de image, foto fundo. Já vamos carregar aqui o bitmap dele. Aí vou mexer na propriedade Wrap Mode aqui, ó. Vamos deixar como Stretch, que é para a imagem esticar e preencher todo o tamanho do componente, ó. Então ele estica a imagem e vai preencher aí todo o componente. Então isso aqui é só mais para a gente delimitar aqui onde seria a imagem, onde vai aparecer aí a nossa foto. E agora nós vamos acrescentar aqui um Image Viewer. Então, Image Viewer, vamos jogar dentro dessa imagem de fundo aqui. Então, arrasta ela aqui para dentro da nossa imagem de fundo, de forma que ela pertença aqui, fique dentro dela. Ó. Aí vamos alinhar esse Image Viewer como Contents, ele vai ocupar a imagem toda, e para a gente conseguir ver aquelas bordinhas da imagem que está no fundo, vamos só mexer aqui na margem. Ó. Então vamos jogar 5 para o topo, jogar 3, 3 e sim, 5 para o topo, 5 para o bottom e 3 e 3. Ó. Então se a gente for olhar, percebe que a gente já começa a enxergar aqui os pontilhados da imagem de baixo. E aqui uma propriedade que a gente tem que mexer dessa Image Viewer é a Disable Mouse Wheel. Que a ideia é que nessa imagem que está aqui a gente não consiga editar ela, mexer, dar zoom. Ela é só um modo de visualização. Então a gente vem aqui em Disable Mouse Wheel, vamos ativar esse cara aqui. Isso vai evitar que a gente utilize aí o mouse aqui para dar zoom nessa imagem. Depois vamos descer aqui um pouquinho, aqui em Mouse Scaling, ó, vamos desativar esse cara, então coloca Mouse Scaling como False. E um pouco mais para baixo aqui, ó, Show Scroll Bars também deixa como False. Vamos acrescentar aqui agora no nosso form um Action List. Então vamos pesquisar aqui por
Action, adiciona aqui o nosso Action List, que essa Action vai ser responsável por ter ali as ações, né, de acesso à câmera e de acesso à library do aparelho. Então duplo clique na Action, vamos inserir aqui New Standard Action, e aqui no item Media Library vamos colocar um Take Photo from Library, e vamos inserir uma nova, a de baixo aqui, ó, Take Photo from Camera. Ó. Então essa de cima aqui vai ser a nossa Action ACT Library, e essa daqui vai ser a nossa Action Photo, ACT Photo. Legal, aí depois a gente faz os tratamentos de código para esses caras aqui. Agora vamos criar ali o nosso form que vai ser responsável por fazer a edição, né, dessas fotos, para aplicar ali os estilos, os efeitos. Então vamos lá em File, New, Multi-Device Form, HD Form, ok. Diminuir aqui a largura dele. Já vamos salvar esse cara. Vou chamar de Form Editor. O name dele vai ser FRM Editor. Aí vamos copiar a cor que nós usamos no nosso form principal. Ó. Vamos aplicar essa mesma cor aqui para o fundo desse cara. Então aqui em Color, colar aqui. E o Kind vamos deixar como Solid. E aí já vamos começar pelo um componente aqui que é bem legal de se trabalhar, que é o Horizontal Screw Box. Então vamos procurar ele aqui, ó. Tem o Horizontal Screw Box. Vamos alinhar ele aqui como Bottom, que é onde a gente vai girar aqui para escolher os efeitos que a gente quer aplicar na nossa foto. Vou colocar 90 de altura. E aí, dentro desse Screw Box, vamos acrescentar aqui os nossos layouts. Ó. Então já vamos inserir um primeiro cara aqui. Vamos alinhar ele à esquerda. E aí a gente acerta aqui as margens dele. Ó. Vamos colocar 5 para todos os lados. E a largura dele vamos deixar como 60. O próximo passo, vamos inserir aqui uma imagem. Então pega um TImage e joga dentro desse layout. Toma cuidado que a hora que você coloca, presta atenção aqui na estrutura. Que se ele não veio aqui para dentro do layout, você arrasta ele para ficar dentro aqui desse layout que a gente acabou de colocar. Ó. Aí vamos colocar aqui o alinhamento dele como top. E a altura dessa imagem, que vai ser o ícone do nosso efeito, vamos colocar com uma altura aqui de 60. Vamos pegar aqui uma label, também dentro do layout. Vamos mexer aqui na cor da fonte primeiramente, vamos colocar como branco. Alinhamento horizontal centro, o alinhamento do objeto como bottom. Mexer aqui no tamanho da fonte, vamos colocar tamanho 10, para ficar bem pequenininho aqui. E a altura dessa label, vamos colocar ela com, sei lá, 23 aqui para ela ocupar todo o espaço aqui de baixo. E aí a gente coloca o nome do efeito aqui. No caso da primeira label, não tem efeito nenhum, né? É para a gente reverter aí para a nossa foto original. E aí vamos carregar aqui o ícone de alguma imagem para a gente exibir o efeito. Então no caso aqui do original, a gente deixa a imagem aqui sem efeito nenhum. E a gente pega esse nosso layout e vamos replicar ele aqui para o lado. Ó. Então seleciona o layout, editar, copiar e cola ele aqui do nosso Screwbox. Ó. Então ele vai ficar aqui um do lado do outro. Então esse primeiro efeito que nós vamos colocar aqui é um efeito de inverso, que ele inverte ali as cores da nossa imagem. Então vamos chamar esse efeito de inverso. E aí aqui que é um recurso bem legal, se você procurar aqui por Effects, ó, no grupinho Effects, o Delphi já tem vários efeitos que você pode aplicar aqui, ó, no seu projeto. No caso desse inverso aqui, a gente vai usar esse T-Invert Effect. Ó. Então aí clica nele e clica na nossa imagem. Só garante que o efeito ficou aqui atrelado à nossa image, ó. Então arrasta ela para dentro da image. Se você já verificar, ó, você vai perceber que ele já aplicou ali o nosso efeito. Ó.
que eu posso desabilitar ele, ó, e habilitar novamente, ó, e o efeito é aplicado ali na imagem que ele está atrelado aqui, ó. Então, vamos deixar ele como ativo, só renomear essa imagem aqui, que isso vai ser importante para depois a gente tratar isso. Vou chamar de image efeito 1. Essa daqui vai ser img efeito 2. Então, vamos continuar jogando os nossos efeitos na tela aí. Então, vamos dar um Ctrl V aqui do nosso layout. Então, para esse nosso exemplo aqui, nós vamos fazer 8 efeitos. Então, 3, 4, 5. Deixa eu aumentar um pouquinho o form aqui para a gente poder trabalhar com ele um pouco mais aberto. 6, 7, colar mais um, 8. Vou selecionar o nosso scroll box e aqui embaixo em show scroll bars vou marcar como false para ele não exibir aqui essa scroll bar. E aí vou só reposicionar esse layout aqui para o começo. Então arrastei a imagem um pouquinho para cima ali só para eu conseguir selecionar o layout. Então tá aí. Então o primeiro vai ser original, o segundo vai ser inverso, o terceiro aqui vai ser um chamado Huey, que eu nem sei se a pronúncia certa é essa, mas de qualquer forma é esse efeito aí, ó. Vamos procurar ele aqui, ó. Esse T-Huey Adjust Effect, ó. Então clica nele, clica na imagem, vamos arrastar aqui, ó, para dentro da imagem. E aí mexe aqui na propriedade Hue Effect, ó, e deixar 0, vamos por 0.5. Percebe que ele já aplicou aqui embaixo, ó. Vamos desabilitar e habilitar, ó. Então temos aí mais esse efeito. Depois o próximo aqui é o monocromático, né, que é o preto e branco. Vou chamar aqui de mono. Vou pesquisar aqui por mono. Monochrome Effect. Arrasta para dentro da imagem. Legal, podemos desabilitar e habilitar para ver ele funcionando aqui. Depois o próximo é o efeito de contraste. Eu batizei ele aqui de Contrax. Então faz a pesquisa aqui por contraste. Esse T Contrast Effect. Jogar aqui para dentro dele. Legal. Então, vou mudar aqui o padrão dele de contraste para 2. Ó. Depois o próximo aqui eu vou chamar de radial, que é o efeito de desfoque. Radial, que é o radial blur. Percebe que se eu deixo o efeito junto com os demais, ó, até a label acaba entrando no efeito. Ó. Então por isso que a gente arrasta ele para dentro da imagem. Aí aqui em Blur Amount, vamos colocar aqui como 1, vamos colocar como 2 para ele deixar bem desfocado, a gente já consegue até ver. Ó. Aqui se você com a roda do mouse, ó, você consegue empurrar, né? Fazer aí a scroll bar rodar para o lado para você conseguir editar os itens. Ó. Então o próximo aqui, o penúltimo, é um efeito de pixel, quando você deixa ele todo quadriculado, né? Então vou chamar aqui de pixel. E o efeito aqui é o Pixelate Effect. Então ele dá esse efeito de quadriculado, ó. E aqui a gente consegue dividir em quantos blocos a gente quebra aí a nossa imagem. Então só para a miniatura ali podemos deixar como 15, para a gente entender que é um efeito de quadriculado. Ó. E por último, tem um efeito aqui de meio cartunesco, assim, meio de desenho. Vou chamar de Toon. Pesquisar aqui o Toon Effect. Joga aqui na imagem. Level 5, legal.
Então, para o seu caso, aí você, para cada um dos efeitos aqui, ó, você vai mexendo aqui nas propriedades, né? Para você ver qual fica melhor para você. A minha ideia é que num vídeo futuro a gente faça uma versão 2.0 aqui desse editor, onde para cada efeito aqui a gente consiga personalizar esses levels, essas coisas aqui, assim como o Instagram faz. E a gente consegue personalizar legal cada um desses efeitos aqui, ó. Então já temos aqui embaixo a nossa barra de navegação, ó, dos efeitos. E aí aqui eu queria só compartilhar com vocês uma dica de layout, ó. Claro que isso é um detalhezinho mínimo, mas para quem gosta de layout, para quem gosta de design aí, isso pode acabar incomodando um pouco, ó. Se você perceber, do lado esquerdo aqui, ó, nós temos uma margenzinha do nosso ícone até a nossa borda, ó. Se você rolar até o final, você vai ver que a última imagem aqui fica sem essa borda, ó. Então aqui fica com a borda. Aqui é importante que não fique nada para o usuário entender que tem mais opção aqui para o lado direito, né? Isso é importante, ó. Porque imagina que o nosso form ficasse exatamente assim, ó. O usuário pode não perceber que ele consegue rolar para o lado aqui e ter mais opções, ó. Então sempre que você tem mais opções, você tem um componente para deslizar para o lado aqui, é importante que você deixe aqui o último efeito sempre meio cortado assim, ó. Então, essa é uma dica que leva o teu usuário a intuitivamente entender que ele consegue deslizar para o lado, ó, e ter mais opções. Então aí só para colocar essa margenzinha aqui nesse último efeito, eu vou acabar colocando aqui um retângulo, ó. Então pega um retângulo, joga dentro aí da Screwbox. Pega esse retângulo, vou mexer aqui na largura dele, deixar como 5, que é a margem que eu quero. Vou alinhar ele aqui à direita, ou à esquerda, né? E vou jogar ele aqui para o final. E aí pego a mesma cor que nós deixamos o fundo aqui, venho aqui na propriedade Fill dele, ó. Vou colar para que ele não fique visível. E no stroke dele aqui, vou colocar kind como none. Então tá aí, ó. Então, se eu rolar agora para a direita, a gente percebe que a gente fica aí com a nossa margenzinha, ó. Então é só um detalhezinho, mas para quem quiser dar esses acabamentos mais profissionais do app aí, acho que esses detalhezinhos são importantes, ó. Pra fazer aí esses acabamentos. E aí, a gente vai perceber que essa distância dessa margem para essa e essa margem aqui são iguais, só que aí a gente vem aqui no primeiro e coloca a margem esquerda dele aqui como 10. Porque aí todos os efeitos aqui vão estar com a mesma margem. Legal? Só um detalhezinho de efeito aí para quem gosta de brincar aí com essas coisas. Vamos só ajustar o nome aqui dessas imagens que a gente vai usar isso aqui depois do código. Então primeiro ficou image efeito 1, image efeito 2, vou renomear aqui para img efeito 3, image efeito 4, cinco, 6, 7 e 8. Próximo passo, vamos colocar aqui um layout. Vou jogar ele no fundo aqui. A altura dele posso colocar, sei lá, 70. Vamos alinhar ele também ao bottom aqui. Dentro dele vamos jogar uma primeira imagem, que vai conter aqui o nosso ícone para girar a nossa foto. Então dentro do layout tem aqui a nossa imagem. Vou puxar aqui o ícone dela. Esse ícone rotate aqui. O alinhamento dessa imagem vai ser centro. E aí vamos ajustar as margens aqui. A margem bottom vamos colocar como 10 para ela ficar um pouquinho para cima. E a margem left vamos colocar aqui 280. Para ele ficar alinhado aqui mais para o lado direito. Só ajustar o tamanho aqui, botar 44 de altura e 44 de largura nessa imagem.
Então a ideia é que ele acompanhe a tela do jeito que ele está fazendo aqui, ó. O próximo componente que a gente vai jogar aqui é um trackbar. Vou dar o design aqui para Android. Colocar o alinhamento desse trackbar aqui como centro. A largura dele podemos deixar 260. E a margem dele aqui, right, como 80. Vai ficar alinhado do lado de cá. Então essa é a ideia. Se o form for maior ou menor, ó, eles ficam sempre posicionados ambos no centro. Porque aqui a ideia é que a gente vai sempre exibir no primeiro passo essa label aqui. Depois que o usuário posicionou, rotacionou, tal, cropou a foto, ele dá um avançar e a gente habilita aqui embaixo os efeitos para ele escolher. Vamos chamar essa imagem aqui img rotate. Eu vou esconder por enquanto aqui esse layout. E agora vamos criar aqui em cima um botão de navegação, que é um botão estilizado, né? É um botão que a gente deixa o preenchimento dele como vazio, sem nada, como se fosse transparente, e aparecendo apenas a borda arredondada aqui na cor branca, ó. Então para isso a gente usa um Round Rect, ó. Então vai na sua paleta, pega um T-Round Rect, joga aqui na tela. Na propriedade Fill aqui em Kind, vamos deixar como None, para ficar sem preenchimento nenhum. E vem aqui no Stroke dele, ó, no Color, vamos colocar branco. E vamos mexer aqui na espessura da borda, ó. Podemos deixar esse cara aqui como 2, ó. Então, se você redimensionar esse retângulo, ó, a gente vai ver que ele já toma uma forma de botão arredondado, ó. Vamos deixar aqui o height dele com o tamanho 50. A largura dele podemos deixar com 120. E aí agora, para aparecer aqui os dizeres dentro dele, a gente pega uma label e joga dentro desse nosso retângulo. Então só garante que a label fica posicionada aqui dentro do retângulo. O alinhamento dela aqui como client. E vamos trocar aqui a fonte dela. Então primeiro vai ser a cor branca. O alinhamento horizontal centro. E o tamanho da fonte aqui podemos colocar tamanho 16, por exemplo. E aí vamos trocar os dizeres aqui para avançar, por exemplo. Então tá aí, ó. Aí o próximo passo a gente seleciona a label, desmarca aqui esse hit test, ó, se ela tiver marcado, então deixa o hit test como falso. Isso quer dizer que a label não vai receber o clique. E aí para você tratar o clique nesse botão aqui, você seleciona o Round Rect que está no fundo, vem aqui em eventos e programa aqui o que você quiser dentro do on-click dele. Ó. Se a gente tem esse efeito aqui de botão arredondado, ó, com o fundo transparente, com um visual bem bacana e bem moderno. E aí vamos selecionar o Round Rect e vamos só mexer nas propriedades aqui dele na âncora. Ó. Ao invés dele ficar ancorado do lado esquerdo, nós vamos desligar isso aqui e vamos ancorar ele ao lado direito. Ó. Isso quer dizer que ele não vai respeitar esse lado esquerdo aqui. Ele não vai ficar ligado à nossa margem esquerda. Vai ficar ligado à nossa margem direita. O que isso quer dizer? Se a margem aumentar, ó, o botão vai estar ancorado, vai ter ligado a ela. Ó. Então, independente do tamanho do nosso form, o botão fica sempre responsivo, aí, né? O layout fica responsivo. Vou ajustar aqui um pouquinho para cima. Vou pegar um outro componente image aqui, ó. Vamos carregar um ícone de fechar aqui para ele. Então vamos só alinhar aqui para que ele fique na mesma altura do nosso avançar. Então seria mais ou menos assim o layout dessa tela. Depois aqui no meio da tela, vamos jogar aqui um retângulo. Vamos chamar esse retângulo de rect foto. Deixa ele aqui com um aspecto quadrado. Vai ser mais ou menos aqui. Então deixar ele com altura aqui de 290 e a largura dele de 290 também. O alinhamento dele é center. Deixar um pouquinho maior aqui só. Mexer só um pouquinho na margem dele aqui, margem top. Descer ele aqui um pouquinho. Mais ou menos assim. A vantagem do retângulo aqui é que depois você consegue colocar uma imagem de fundo aqui, com aquelas bordinhas se você quiser, né? Aquelas bordinhas pontilhadas, igual nós fizemos no form principal.
ou algum outro tipo de imagem de fundo aqui e tudo mais. Dentro desse retângulo eu vou acrescentar um layout aqui. Então dentro do nosso Rect Photo, entra aqui o nosso layout com o alinhamento client. Esse pode deixar um de margem para cada lado aqui, ó, para que a imagem que esteja dentro do retângulo do fundo possa aparecer e tudo mais. E aí um componente do Image Viewer dentro aqui desse layout, com o alinhamento Contents. E aí para ele, no nosso exemplo aqui, vou deixar ele com a margem de -2 para todos, que eu quero que não apareça o retângulo de baixo, eu não quero que apareça nada. Então vai ficar só o nosso Image Viewer direto aqui na tela. Mas fica aí essa opção para se você quiser mexer e criar o seu próprio layout. E aí por último vamos selecionar esse botão que nós criamos aqui, ó. Dar um Ctrl C nele, vamos dar um Ctrl V. Vou posicionar ele do lado esquerdo aqui da tela. E essa label aqui vai ficar com o texto voltar. Vou pegar o retângulo, Ctrl, Send to Back. Então, seleciono o controle, vou dar aqui um botão direito, Ctrl, Send to Back, para eu conseguir selecionar, para jogar ele para trás, eu conseguir selecionar a nossa imagem do fechar aqui. Então a ideia aqui é que a primeira vez que a pessoa entra na tela, o botão voltar fica escondido, né? Vai ter só o X de fechar e o avançar. Quando a gente dá um avançar, a gente exibe aqui os efeitos para a pessoa, para o usuário. Esconde o botão de fechar e exibe o botão voltar aqui. Então ele consegue fazer a navegação aqui em 2 etapas nessa tela. Então o layout do app é basicamente isso daí. A gente passa agora para a etapa do código. Então vamos lá. Vou abrir o form principal aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é o tratamento das permissions do Android aqui para acesso à câmera e à library. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas permissions aqui. Já tem um vídeo onde eu explico com detalhes cada uma dessas coisas, que eu vou até deixar aqui o link para você aqui na descrição. Se você ainda não assistiu, faz um breakzinho aqui, vai lá, assiste, depois você volta aqui para você entender o que a gente vai fazer. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer para tratar isso é acrescentar a Unity System.Permissions. Depois aqui embaixo nas declarações private, eu vou colar aqui um código que eu faço esse tratamento das procedures referentes aí às permissions, que eu também explico em detalhes tudo isso daqui, nesse vídeo que eu mencionei, né? Aí aqui no implementation nós vamos fazer um uses, a gente tem que fazer o uses do form editor, do FMX Dialog Service, e se for Android também dessas 3 units aqui. Depois vem o código das 4 procedures que nós colocamos aqui em cima, né? Vou dar um Ctrl V aqui também, que eu explico tudo isso daqui com detalhes nesse outro vídeo. E aí vamos codificar agora as nossas actions. Então vamos dar uma olhada aqui. Então vamos pegar aqui nossa action. Tem action list, vamos pegar aqui a CT Photo, por exemplo. Vamos selecionar ela aqui. Vamos vir aqui nesse evento onde it finish taking, ó, que é o evento que é quando ele conseguiu capturar a foto aí da sua câmera. Então assim que ele conseguiu capturar aí essa foto, o que nós vamos fazer? If not assigned. Então se o nosso form editor ainda não tiver sido criado, a gente tem que criar ele aqui, né? Application.createForm. Passo aqui a classe editor e o nosso FRM editor aqui. Aí FRM editor. Lá no editor eu vou ter que declarar uma variável chamada imagem, que eu vou usar para passar a imagem que está trabalhando de uma tela para outra. Eu vou passar lá para essa variável imagem do nosso form editor o image que nós estamos recebendo como parâmetro aqui, ó. A gente já vai fazer a declaração lá. E aí, dou um FRM editor. Dou aqui um show modal nesse cara. E aí vou programar aqui o que eu quero que aconteça quando esse form for fechado. Então, crio uma procedure aqui. Modal result. Do tipo tModal result. Vamos lá, só fechar aqui. Deixa eu dar um tab para a gente ver que esse begin-end aqui se refere a essa procedure. Aí dentro dela eu faço o seguinte, ó. Se não
o frm editor. Ponto. Nós vamos criar uma variável lá chamada indi_cancelar, que a gente já vai entender o porquê disso. Então, se o usuário não cancelou a edição da foto, a gente pega a foto que nós recebemos lá do outro form e joga aqui para o nosso image viewer 1. Ó. Vamos até renomear ele aqui, só para ficar um pouquinho melhor, né? Vou chamar de img photo view. Então, img photo view.bitmap. Vou dar um assign aqui e a imagem que eu vou jogar para dentro dele é a que veio lá do nosso frm editor.imagem. E aí tem um comandinho do nosso image viewer, que é view best fit, ó, que ele reajusta ali o zoom da imagem já para ficar adequado ao tamanho da imagem que nós acabamos de carregar aqui. Então vamos declarar esse imagem e esse indi_cancelar lá no nosso form editor. Então aqui no nosso form editor, vamos pegar aqui as declarações públicas. Ó. Então tem o imagem é do tipo T bitmap e o indi_cancelar é booleano. Beleza, vamos voltar para o nosso form principal. Então ele já parou de dar erro aqui. Então sempre que a gente conseguir tirar uma foto com a câmera, a gente vai receber essa action é disparada. A gente recebe aqui a imagem capturada. Eu crio o nosso form editor se ele ainda não foi criado. Jogo lá para ele a nossa imagem que nós recebemos aqui. E dou um exibir nele. Quando o form é fechado, eu verifico se o usuário não cancelou a edição, né? Não deu lá um xizinho, um fechar sem salvar. Se ele não cancelou, eu carrego a nossa imagem aqui para o nosso image view. E aí nós vamos fazer exatamente aqui a mesma coisa. Eu vou dar um copiar nesse cara. Exatamente a mesma coisa na nossa outra action aqui, a action library. Então vem aqui nos eventos, onde it finish taking, e vou colar aqui o mesmo código. O próximo evento que nós vamos tratar aqui é o evento onCreate do form. Ó. Então seleciono o form, vem em eventos, onCreate, vou colar aqui um código que eu explico com detalhes também no meu vídeo de permissions. Depois o próximo evento a ser tratado é o form show. Então seleciono o nosso form principal aqui, no evento onShow. Aqui eu vou só ajustar o tamanho ali do nosso visualizador de imagens de acordo com o tamanho da tela. Então img foto fundo.height vai receber o img foto fundo.width. Isso aqui é só para a gente manter a mesma proporção, né? Que a imagem ele fique quadrada, né? Então se a imagem, o form é um pouquinho maior, a imagem automaticamente vai aumentar, né, a largura dela. E a gente ajusta aqui a altura dela para ficar igual à largura, para que fique com o aspecto quadrado. E agora vamos tratar aqui o clique no ícone da biblioteca para a gente acessar as fotos do aparelho do usuário. Então vamos vir aqui no evento onClick, da imagem aqui da biblioteca. Ó. E eu vou colar aqui o código que é referente aí às permissions da câmera. Né? Então se for Android, basicamente eu uso lá a minha unit de permissions e solicito, né, faço um request permissions para essas permissões aqui. Tudo isso aqui também explico com detalhes lá nesse outro vídeo. Se for o iOS, a gente simplesmente executa a nossa Action Library, que o sistema operacional lá automaticamente vai fazer as solicitações de permissões automaticamente. A mesma coisa aqui, vamos tratar o ícone da câmera. Ó. Então vamos lá, onClick, então vou dar um Ctrl V, mesma coisa, se for Android, tem que pedir as permissions de câmera aqui. Se for o iOS, ele executa a nossa Action Foto direto. E por último, o clique aqui nos efeitos, que é onde a gente vai abrir o nosso Formula Editor e vai passar a imagem que está ali no nosso visualizador. Então aqui eu também preciso checar se o form já foi criado. Então eu vou até copiar o código que nós usamos aqui em cima. Vou dar um Ctrl C aqui e vamos colar ele aqui embaixo. Então agora a imagem que eu vou passar lá é o conteúdo ali do nosso visualizador, né, que é o img photoview.bitmap. Mando abrir o nosso form editor e aí carrego depois aqui, quando o form for fechado, carrego a imagem que nós editamos lá. Então esse é basicamente aí o código desse nosso form principal. Aqui eu queria só dar também uma dicasinha aí de layout aí, ó. Então como isso aqui, esses três componentes aqui são componentes de imagem,
quando a gente clica sobre eles, a gente não recebe efeito nenhum, né? Então ele fica um clique totalmente sólido ali, assim, vamos chamar. Então uma coisa que você pode fazer, se você quiser, para melhorar um pouquinho esse aspecto, ó, você pode tratar os eventos aqui da imagem, ó. Você pode usar o evento ou o mouse down para mexer um pouquinho na opacidade dessa imagem. Então você faz T Image Sender e vou mexer na opacidade aqui dela. Vamos colocar, por exemplo, 0.5. Então, quando você está com o dedo em cima da imagem apertando ela, você está mexendo na opacidade dela para 0.5. E a hora que você tira o dedo dela, né, ou tira o mouse dela, que é ou um mouse up, você volta a opacidade dela para 1. Então isso vai dar aquele efeito de você estar clicando no objeto, né? Agora que você põe o dedo em cima dele, ele fica um pouquinho mais escuro e a hora que você solta, ele volta a ficar branco novamente. Então é só uma diquinha aí. E aí então, sempre que você trata o evento clique, ele passa o objeto que está sendo clicado. Estou pegando esse objeto que está sendo clicado, que no caso é uma imagem, estou convertendo ela para TImage e aí mudo a opacidade dela. Por que eu faço dessa forma aqui? Porque agora o que eu consigo fazer? Ó? Se eu vier aqui nos eventos on mouse down, vou copiar. Estou dando um Ctrl C aqui nesse cara. Eu posso atrelar esse mesmo evento, ó, tanto para aqui pro câmera, ó, on mouse down, vou colar aqui, ó, e para os efeitos também, ó, vou colar aqui também. Então eu fico o mesmo evento de mouse down aqui da biblioteca está servindo para os demais, ó. Assim não preciso ficar replicando código, sendo que a gente consegue tratar isso dessa forma. E a mesma coisa o mouse up, ó. Então vem para cá, dá um Ctrl V aqui e nos efeitos também, ó. Legal. Vamos dar só um compilar aqui para ver se vai ter algum erro de sintaxe, alguma coisa que eu tenha esquecido. Rodou legal, ó. Temos aqui o nosso aplicativo rodando. Ó. Se eu clicar aqui na biblioteca, ó, a gente percebe aquele efeito que nós acabamos de criar. Ó. Então ele dá esse efeitinho, ó, do clique. Ó. Bem legal, né? Então agora vamos lá para o código do nosso Form Editor. Vou abrir aqui o nosso Form Editor. E vamos só fazer um ajuste aqui no Round Rect. Esse cara aqui a gente precisa ajustar a ancoragem dele aqui, ó. Como nós copiamos e colamos esse outro aqui, a ancoragem dele não pode ser right aqui, ó. Tem que ser left. Para ele ficar preso aqui ao lado esquerdo do form. Né? Legal. E aí aqui agora é o seguinte, então nós temos todos os efeitos que nós colocamos aqui na tela, ó, associados aqui às nossas imagens de pré-visualização aqui embaixo. Só que nós vamos ter que copiar esses efeitos e jogar aqui para esse nosso Image Viewer, porque a gente vai poder aplicar esses efeitos, né, para a imagem que a gente está visualizando aqui no nosso preview. Ó. Então vou pegar cada um deles aqui, vamos pegar primeiro o inverso aqui, ó. Então você vem em cima do efeito, dá um Ctrl C, seleciona o Image View e dá um Ctrl V aqui, ó. E aí só garante que o seu Invert Effect 2 aqui, né, que nós copiamos e colamos, fique junto aqui, ó, fique embaixo do Image Viewer. E você pode, por padrão, deixar esse efeito dele aqui como Enable False. E nós vamos ter que fazer isso para todos os efeitos aqui, ó. Então vamos aqui no efeito desse rio aqui. Vem aqui, ó. Ctrl C, selecionou, Ctrl V. Posiciona ele dentro do Image Viewer e desabilita. Monocromático, vamos lá. Copia, cola, posicionar e desabilita. O contraste, mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Desabilita. O radial. Ctrl C, Ctrl V. Desabilita. O pixel.
Ctrl C, Ctrl V. Desabilita e o Toon. Ctrl C, Ctrl V. E desabilita. Então a gente fica com 7 efeitos aqui, ó, dentro do nosso Image View 1, ó, todos desabilitados. Porque como a gente já associou cada um dos efeitos ao nosso Image View aqui, quando a gente clicar em qualquer uma das opções aqui embaixo, basta a gente ativar o efeito, né? Então eu desabilito todos e habilito o efeito que ele clicou aqui. Então, dessa forma, a gente aplica o efeito à imagem que nós estamos visualizando aqui em cima. Simples assim. Então vamos criar uma procedure lá no código para aplicar aí esse efeito. Então vamos criar aqui uma procedure, aplicar efeito, e eu vou passar aqui qual foi a imagem que eu cliquei para a gente poupar um pouco de código aqui, ó. Então eu sempre passo qual foi a imagem clicada e eu já sei qual é o efeito que eu tenho que atribuir, ó. Então vou dar um with editor e aí eu vou habilitar ou desabilitar cada um lá dos nossos efeitos. E uma coisa bem interessante que eu acho que dá para a gente poupar um pouco de código aqui, sem ter que fazer muitas ifs aqui, muita estrutura de decisão, é o seguinte, ó. Tentar adotar um pouco do clean code aí. Então vou selecionar aqui a minha imagem, ó, e vamos usar a propriedade tag dela. Então a imagem 1 ali vai ter tag 1, e essa daqui vai ser a tag 2, e assim por diante. Então com base nessa tag, eu consigo identificar ali qual é o efeito que eu quero que seja utilizado. Claro que tem outras formas de você fazer isso aqui, né? Isso aqui é só uma das possíveis formas aí. Tag 7 e a última aqui vai ser o tag 8. Então vamos lá no código. E eu faço o seguinte, então o primeiro efeito lá é o Invert Effect 2. Então ele só vai ficar habilitado se o meu IMG for o tag 2. Então o resultado aqui dessa condicional, então se a minha image.tag for igual a 2, ou seja, se a imagem que eu estou clicando lá for igual a 2, ele vai devolver true, então aí o efeito inverted fica como true aqui. O próximo efeito da lista é o nosso Hue lá, Hue Effect 2. Eu vou até copiar aqui, colar, depois eu venho ajustando. Depois é o monocromático, depois é o contraste, depois é o radial, depois é o de pixel e por último aqui o nosso toon. E aí basta mudar aqui a tag, né? Então se for tag 3 vai habilitar aquele, se for tag 4, tag 5, 6, 7 e 8. Com esse códigozinho aqui a gente habilita e desabilita os efeitos aí que serão aplicados ali na nossa imagem principal. Depois uma outra coisa que eu falei é que a gente vai ter aqui uma navegação entre as páginas, né? Então vou ter a primeira página que é onde eu vou poder mexer no zoom e no giro aqui da imagem, dou um avançar, viria a página 2 que é onde eu aplico o efeito. Então vamos criar uma procedure para a gente fazer essa navegação entre as páginas aí. Procedure, vamos chamar aqui de setup página e vou passar aqui qual é a página que eu quero que ele monte para mim ali. Que aí ele já habilita ou desabilita os campos na tela automaticamente. Então if frm editor. Então uma coisa que a gente vai fazer aqui é se a página for 1, a gente vai ter que trocar o conteúdo ali daquele label. Eu vou chamar aqui de lbl botão e a gente já vai alterar ali na tela. Então ele vai ser, hora vai ser avançar, se não lbl botão.text vai ser salvar. E aí esse lbl botão é essa label aqui, ó. Renomear ele aqui para lbl botão, né? Que é essa label que nós vamos mudar, hora vai ser avançar e hora vai ser salvar. Depois a gente tem que mexer nos demais componentes da tela. Então vamos fazer voltar a aparecer aqui o nosso layout de edição, que é esse layout 9. Podemos até dar o nome aqui de layout edit. Esse aqui de baixo, esse scroll, já vamos renomear ele aqui, que nós vamos precisar disso. Vamos chamar aqui de scroll efeitos. Esse retângulo aqui, vamos dar o nome dele de rect voltar.
essa imagem aqui, vamos dar um name dela para imagem fechar, img fechar, e vamos lá tratar a nossa proc. Então vamos lá, o layout edit, que é onde vai ter ali o zoom e o rotacionar, ele só vai ser visível se for a página igual a 1. Então pg igual a 1, ele vai ficar visível. O nosso screw efeitos só vai ser visível se for a página 2. O rect voltar só vai ser visível também aqui se for a página 2. O imagem lá fechar só vai ser visível se for a página 1. E algumas propriedades ali do nosso Image Viewer. Então, Image Viewer 1, o Disable Mouse Wheel. Então, a gente vai desabilitar o zoom ali. Se for a página 2, a gente desabilita. E o Image View 1 aqui também tem a propriedade, o hit test dela, né? Então, se for na página 1, a gente não deixa o usuário mexer no layout ali. Então, se for o hit test, página igual a 1. Se a página for igual a 1, então, ele só consegue mexer se for página 1, se for página 2, o hit test vai ficar falso. É isso aí. Legal, então já acertamos a nossa tela ali. Vou criar aqui também uma nova proc. Então, procedure, vou chamar de reset imagem, que vai ser responsável toda vez que a gente entrar na tela, ele vai ajustar ali as propriedades do nosso visualizador de imagem. Então, aqui mesma coisa, eu vou chamar o if FIM Editor. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o setup página, a nossa proc ali em cima, né? Vou pedir para ele montar o setup da página 1. Deixa eu esconder aqui para ficar melhor. Então já posiciono ele na minha página 1. E aí eu vou ter que reposicionar, zerar aqui o nosso zoom. Então deixa eu deixar isso aqui visível. Vou dar um nome para esse cara aqui. Chamar de, sei lá, track zoom. Então o track zoom, jogar um value de 1 aqui para ele. E vamos acertar o nosso image viewer. O show scroll bars ponto o bitmap scale dele. A gente joga 1. E image view 1 ponto, vamos dar aqui um best fit nele para ele se auto rearranjar na tela ali. E já vamos chamar o nosso aplicar efeito e passar a imagem 1 ali para ele, que é sem efeito nenhum. Então a gente já chama essa proc aqui, passa a primeira imagem ali, que é esse efeito original aqui, ó. Então esse é o nosso reset imagem. E aí, para ficar legal, eu preciso substituir essa imagem desse farol aqui pela imagem que está vindo aqui para a gente editar, né? Assim a gente consegue visualizar, fazer um preview aqui dos efeitos da imagem que nós estamos trabalhando para ficar melhor. Então vamos criar uma proc para fazer isso. Então, procedure, eu vou chamar aqui de preview efeitos. Vamos lá também, vamos dar um if FRM editor. E aí aqui é o seguinte, nós vamos ter que criar uma variável. Vou chamar aqui de foto. Nós vamos ter que criar uma imagem aqui em tempo de execução e popular ali o conteúdo dos nossos componentes ali embaixo. Que é o seguinte, a foto vai ser o seguinte, vai ser aquele layout que nós temos aqui na tela, que está embaixo aqui do Image Viewer, que é o layout 10, ó. Então vai ser layout 10. Ponto. Aí tem uma mágica aqui que é make screenshot. Então eu pego tudo que está dentro do meu layout 10, crio uma imagem e jogo aqui dentro da minha variável foto. E aí só vou jogando o conteúdo desse cara ali embaixo nas minhas imagens de efeito. Ó. Imagem de efeito 1.bitmap, recebe foto e assim por diante para as 8 imagens. Então aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então legal, a gente já consegue carregar ali o thumbnail, né? O íconezinho em cada um dos efeitos. Aí vamos tratar agora o evento do Form Show, que a gente precisa fazer algumas coisinhas aqui, ó. No Form Editor, em Eventos, On Show. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos mexer primeiro no nosso Image Viewer 1. Vamos associar ali a nossa foto a ele. Então, bitmap.assign vai ser a nossa variável pública lá, que está vindo lá do nosso form principal. Então a gente já está jogando a imagem aqui para a tela principal. E vamos chamar a nossa procedure reset imagem, que vai fazer o tratamento ali de rearranjar os campos da tela. Aí a nossa variável indCancelar recebe true, por padrão aqui. Esse indCancelar aqui é para o nosso formulário principal saber se o usuário clicou no xizinho lá de fechar o form ou se ele deu um aplicar, dizendo que a gente tem que transferir os efeitos dessa imagem do form editor para o form principal. Então é para a gente saber só se ele cancelou e não temos que fazer nada no form principal, ou se a gente tem que levar essa imagem do nosso form edição para o form principal. Então é basicamente para isso. Então por padrão a gente começa o indCancelar aqui como true. E aqui tem um macetinho que agora a gente vai ter que, sempre que o formulário for exibido, a gente vai ter que chamar ali a nossa proc Preview Efeitos, que é a proc que vai criar as fotos para os iconezinhos ali de cada um dos efeitos. Aqui, por experiência, sempre que a gente faz isso, às vezes algum componente de foto ali fica sem preenchimento. Então o que eu gosto de fazer aqui algumas vezes é retardar o carregamento dessa função. E aí para isso eu crio uma thread. Então eu faço tthread.createAnonymousThread, ó. Coloco aqui procedure, dou um beginEnd aqui. Opa, beginEnd. E já dou um start aqui nesse cara. Então ficou um aqui a mais, ponto, já dou um start aqui dentro dele. E aqui dentro dela eu dou um sleep para o nosso aplicativo segurar e parar a execução por 300 milissegundos. E aí eu chamo o nosso Preview Efeitos aqui. Então assim que ele entrar na tela, ele vai fazer esses carregamentos, vai chamar a nossa thread, que vai aguardar esses 300 milissegundos, que é o tempo suficiente para o nosso form aparecer na tela, e aí a gente chama o nosso Preview Efeitos. Então sempre que você quiser retardar aí a execução de uma procedure, né, de alguma coisa dentro do seu form, no evento Form Show, você pode fazer dessa forma aqui. Ó. Agora vamos programar os cliques aqui no fechar, ó, no image fechar. O indCancelar é true, porque ele está realmente cancelando, e a gente dá um close no form. Aí podemos tratar aqui o clique nos efeitos. Então vamos selecionar aqui o original. Vamos dar um clique dele. Então aqui a gente já chama nossa procedura aplicar efeito e vamos passar aqui qual é a imagem que está sendo clicada. Que no caso é esse objeto que originou o clique aqui, ó. Mas aí a gente tem que converter ela para o tipo tImage e passar aí esse objeto. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo utilizar esse mesmo evento, ó. Vou copiar ele aqui para os demais efeitos, ó. Então vou selecionar segurando com o Shift apertado. Estou selecionando as demais imagens aqui, venho no clique, vou dar um Ctrl V e todos ficam com o mesmo evento aí da imagem efeito 1. Ó. Então a gente poupa também aí um pouco de código. Aí o que mais que nós temos que tratar aqui? Vamos tratar aqui o clique nesse botão de rotacionar aqui. Então vamos lá, um clique. Então aqui a gente vai lá no nosso Image Viewer 1.bitmap. E aí tem uma propriedade aqui que é essa rotate, ó, que eu vou rotacionar ele um ângulo de menos 90 graus, que é um giro anti-horário. Então a maioria dos componentes aí, o imagem também tem esse rotate, então se um dia você precisa rotacionar as imagens ali na tela, você tem aí esse método rotate aqui, também ali nos componentes de imagem. Então tá aqui, cada vez que a gente clica, a gente rotaciona, né, a nossa imagem no sentido anti-horário aqui em 90 graus. Vamos programar o clique aqui no nosso rect voltar, ó.
Então não é na label, é no retângulo. Ó. Então se ele clicar no voltar, a gente simplesmente chama o nosso setup página 1. A gente quer que ele ajeite ali a nossa página para setup 1, para a página 1. E aí vamos tratar o clique agora aqui no retângulo aqui do avançar. Ó. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer se a nossa label botão .text, se ela for avançar, quer dizer que a gente está na página 1 e a gente quer montar a página 2. Então, simplesmente faço setup página 2 aqui. Se não, quer dizer que eu já estou na aba de salvar e eu já posso fechar o form. Então, ind cancelar é falso, né, que eu não estou cancelando, que eu estou realmente salvando. E aí vou popular a minha imagem pública aqui para ser levada lá para o nosso form principal. Então a imagem vai receber o nosso layout 10, que é o que contém o nosso image viewer. Vou fazer aquele mesma técnica de dar um make screenshot aqui nele. E aí posso fechar o formulário. Então estou populando a nossa variável, estou fechando o form e depois o form principal vai receber essa nossa variável pública aqui. E aí, por fim, para a gente fazer o efeito do zoom, se eu não esqueci de mais nada, vamos selecionar aqui o nosso trackbar, ó, e vamos no evento onChange dele. E aqui a gente mexe na propriedade bitmap scale do nosso image viewer, ó, para dar ali a impressão do zoom sendo aplicado. Ó. Então, bitmap scale vai receber o nosso track zoom.value. Só que aí eu preciso limitar esse zoom, né, aqui no nosso trackbar, para que o zoom não fique todo estranho, né? Então não vou poder dar um zoom de 100 vezes aqui. Então o mínimo vai ser 0.5 para ele poder aproximar bem, ou distanciar bem, na verdade, né? E o máximo aqui vai poder ser um zoom até de 3x, ó. O range aqui, né, de aproximação vai ser de 0.5 até 3, ó. Aí o último macete que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte, ó. Se a gente quiser rodar essa aplicação, por enquanto, tudo que nós estamos fazendo aqui, a gente vai usar, vai rodar ele no aparelho, né, no Android. Mas se você quiser testar essa aplicação no Windows, a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu trazer a minha paleta de componentes aqui. Eu vou puxar aqui um componente. Então, com o Windows aqui em cima selecionado, você vem e pega esse Open Dialog. Então, ele vai ser útil para a gente aí só no Windows aqui. Vou chamar ele de Open Dialog. E aí vamos tratar só o clique aqui para a gente fazer uma brincadeira no clique da biblioteca. Ó. Então aqui no clique da biblioteca, carregar a imagem da library ali. Ó. Então a gente tratou se for Android, se for iOS. Vamos fazer uma brincadeira aqui, se for Windows também. Assim fica um pouco mais fácil da gente testar, hein? Não tem que ficar compilando no aparelho, que sempre demora um pouco mais. Então ifdef ms Windows. Vamos fechar ele aqui embaixo, end if. Então só se for Windows a gente faz o seguinte, ó, se o nosso form principal .openDialog.execute, esse OpenDialog ele vai abrir uma caixa de diálogos para você abrir, para você escolher ali algum arquivo do disco aí do seu computador, do seu HD. Então se você escolheu ali algum arquivo, vai entrar no BeginEng aqui, aí a gente faz o seguinte, form principal, o nosso image photoview.bitmap, vou dar um load from file, então vamos carregar ele de um arquivo. E aí qual seria esse arquivo? Seria aqui o nosso OpenDialog. Tem uma propriedade aqui, FileName. Então o arquivo que eu escolhi aqui no meu diálogo, eu estou pedindo aqui para o meu ImageView carregar esse bitmap a partir desse arquivo que eu selecionei. Claro que eu não vou tratar se a pessoa não escolheu um arquivo de imagem, escolheu um TXT aqui, não é o caso agora, né? Mas você, se fosse deixar essa opção para o seu aplicativo rodar no Windows também, você teria que fazer essa verificação, né? Se o usuário escolheu ali uma imagem válida, né? Um arquivo válido. Então a gente joga um bitmap scale 1 aqui para ele. E vamos dar um best fit também, img photoview.bestFit.
Então vamos dar um executar aqui para ver se a gente não vai dar nenhum erro. Então estamos com o nosso aplicativo rodando aqui. Eu vou clicar aqui em biblioteca. Então ele vai abrir aqui o nosso diálogo. Ó. Vou selecionar aqui uma foto qualquer. Ele carregou aqui essa foto. Aí eu vou clicar aqui em efeitos. Ele vai abrir aqui o nosso form de edição. Ó. Então no form de edição a gente tem que retirar as scroll bars desse componente, né? Já vamos até fazer isso antes que a gente esquece. Então vamos aqui no editor, seleciona aqui o nosso image viewer. Ó. Então vamos aqui em show scroll bars false. Vamos voltar aqui para o nosso app. Então aqui eu consigo dar um zoom, né? Ó, com a roda do mouse, ó. Consigo dar um zoom aqui. Vamos supor que eu quero o zoom mais ou menos aqui. Consigo rotacionar a imagem, ó. Então a cada clique que eu dou ele gira a imagem aqui em 90 graus. A hora que eu achei a posição que eu quero, vou dar um avançar. Ele leva a gente lá para a página 2, ó. Então a gente consegue navegar aqui embaixo entre os efeitos, ó. Então vou selecionar aqui o inverso, ó. Então ele aplicou o efeito inverso, o rio, o monocromático, ó, o contraste. Se eu der um voltar, ele tem que voltar para a primeira aba. Eu vou tirar um pouco o zoom aqui. Vou dar um avançar. E vou dar um salvar. Na hora que eu dou um salvar, ele traz aqui a imagem para o nosso form principal. No editor aqui agora, pegar o nosso efeito Toon Effect 2, ou melhor dizendo, o Pixel Effect. Em vez de 15, podemos colocar aqui, sei lá, 75 no caso da imagem aqui. A gente vai conseguir definir aqui a imagem um pouco melhor, ou até um pouco menos, 60, para que ele fique bem quadradinho. Então é isso. Esse aí foi o nosso editor de imagem simplificado aí. Logo mais eu pretendo lançar outros vídeos onde a gente vai sofisticando um pouco mais esse editor aqui, criando algumas propriedades que a gente consegue ajustar ela aqui em tempo de execução, como por exemplo essa propriedade que nós mexemos aqui, né, esse block count, ó, para você colocar mais quadrados, menos quadrados aqui em tempo de execução. E vamos só rodar essa aplicação no Android para ver como que ele ficou para a gente finalizar aí o vídeo. Ah, mas antes de testar no aparelho, tem uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Eu vim aqui em Project, Options, isso a gente faz com detalhes também lá no vídeo de Permissions, né? E aqui em Entitlement List, ó. Então aqui em Applications, Entitlement List, vou selecionar todas as configurações de Android, marca esse Security File Sharing aqui, marca isso aqui como True, não vai dar erro, você não vai conseguir tirar ali as fotos, não vai acessar a câmera. E aqui em Uses Permission, só garante que o acesso aqui à câmera, então aqui dentro de Dangerous Permissions, ó, então o câmera aqui tem que estar como True, e o Read External Storage e o Write External Storage. Então, Read External Storage está como True, vamos só garantir ali embaixo que o Write External Storage também está como True. Então é só salvar. Agora sim podemos testar aí a aplicação aqui no nosso Android. Então vamos dar o play. Estou espelhando aqui a tela do meu aparelho para a gente poder fazer o teste final. Está fazendo o deploy no aparelho. Está instalando. Vamos lá, está abrindo o aplicativo. Então quando eu vou clicar aqui em biblioteca, já percebam aquele efeitozinho do clique, né? Que o ícone da biblioteca fica mais escurinho, ó. Então, permitir o acesso, vou dar um permitir. Vou escolher aqui uma foto. Eu vou mexer no zoom dela, vou dar um zoom aqui. Vou posicionar melhor a foto na tela aqui. Vou dar um avançar. Então, aqui embaixo eu consigo ir clicando e trocando os efeitos. Ó. Consigo navegar para a esquerda e para a direita. Então, vou escolher aqui um efeito o inverso. Dou um salvar. Ele leva aí a nossa imagem para a tela principal. Depois eu poderia usar essa imagem, né? Só pegar ali a nossa imageviewer.bitmap e usar isso daí, salvar no banco de dados, enviar para o teu servidor, enfim. Aí você faz o que você quiser aí com essa imagem. Né? Vou clicar aqui na câmera. Ele vai perguntar se eu libero aí o acesso à câmera. Eu vou dar um permitir.
Ele vai abrir aqui a câmera do meu aparelho, ó. Vou tirar a foto. Vou dar um OK. Traz a foto aqui para o nosso editor. Reposicionar ela aqui na tela. Posso girar aqui. Vou dar um avançar. Vou usar aqui o monocromático, ó, preto e branco. Vou dar um salvar. Tá aí a nossa tela. Se eu clicar aqui em efeitos, consigo mexer nessa imagem novamente. Consigo avançar. Aplicar aqui um contraste. Então tá aí essa versão 1.0 aí do nosso editor, que a gente viu aí como trabalhar ali com os efeitos, né? Vimos também alguns conceitos de layout, de design. Espero que tenha sido útil para você, espero que você tenha aprendido alguma coisa, possa melhorar um pouco mais aí os seus apps, os seus aplicativos, os seus sistemas. Eu vou ficando por aqui, se for um vídeo um pouco longo aí, um pouco diferente dos conteúdos que a gente geralmente vem postando. Até deixa um pouco aí da sua opinião para ver se você gosta que de vez em quando a gente poste aí uns conteúdos um pouco mais densos como esse aqui, um pouco mais completos, né? Além das dicas rápidas que a gente vem postando, deixa a sua opinião aí para dizer se você gostaria que às vezes eu postasse alguns conteúdos maiores como esse que a gente viu hoje. Os fontes estão aqui na descrição. Se inscreve também na minha lista VIP, que está aqui o link na descrição para você receber os conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.